Bom, agora eu vou apresentar para vocês o início da pintura, tá? Então aqui eu estou com as peças, tá? Elas depois do jateamento que vocês conferiram, né? E eu fiz uma preparação, né? Alguns painéis que estavam com mais machucados, assim, que precisavam de uma correção em alguns pontos, eu fiz, tá? Como é o caso do painel do A1, foi feito algumas correções, precisei fazer lixamento ainda manual, tá? Mas por exemplo, o painel do E1 não precisou, ele estava muito íntegro, né? Então depois do jateamento mesmo já foi para aplicação do fundo fosfatizante, né? Nesse ponto aqui as peças estão fosfatizadas, tá? Eu não trouxe todas as peças aqui porque todas estão iguais, amarelinhas, né? Então é desnecessário, né? Então eu só trouxe uma amostra para mostrar para vocês. Bem como as alças, né? Todas fosfatizadas também, né? Na quantidade certa de material, de fosfatizante, né? A alça do CD1 também, ó, fosfatizada certinha por dentro, aqui por fora, né? E as alças também, ó, vejam as quinas, a qualidade das quinas, ó, tá? Então, o jateamento na mídia correta, tá? Isso é muito importante. O jateamento na mídia correta com o fundo wash primer, esse daqui dá um ancoramento excelente. E detalhe, ó, na parte traseira, né, eu sigo o padrão original. O que é o padrão original? Ele é pintado aqui, aqui dentro e aqui, tá? Ele não, nesse meio aqui não há tinta, tá? A fábrica sempre fez dessa forma e eu replico dessa forma também, ó, tá? Até no fundo, para dar aderência, né? Eu faço dessa forma também, ó, tá? Então agora todas as peças vão entrar para aplicação do fundo fosfativo do fundo corretivo, que é um fundo poliuretânico, né, de preenchimento, para poder fazer o acerto, né, e depois fazer o preenchimento, né, da, de micros furos, de imperfeições, né, e também para dar um acabamento melhor para a pintura. E vou fazer o lixamento, né? Depois da aplicação do fundo vem o lixamento, tá? Então agora vai ser aplicado o fundo, ele vai ficar branco, né? Para depois ser lixado, limpo, né? E a pintura final. É um processo bem trabalhoso mesmo, né? Mas é somente assim que se garante uma excelente qualidade, tá? Do serviço final, tá bom? Então vamos à aplicação do fundo poliuretânico agora. Aqui agora já estamos com os painéis pintados, né, no fundo, né? Mostrei para vocês anteriormente os painéis fosfatizados, né? Agora eu fiz a aplicação do fundo poliuretânico. Qual que é a função desse fundo? A função desse fundo é preencher micros furos, imperfeições e poder proporcionar um melhor acabamento, uma linearidade na pintura final, certo? Então, o que vai ser feito aqui agora? Vai ser feito um lixamento, tá? Numa sequência de lixos, tá? As peças estão, pela qualidade, né, que envolve filtragem do ar, uma pintura em um ambiente dedicado, né? Você pode ver que mesmo com no fundo não há ciscos nas pinturas, elas estão extremamente lisas, ó, tá? Extremamente lisas mesmo, não há ciscos, né? Eu sou bastante cauteloso com isso,
mas mesmo se tivessem aqui nesse ponto, não há problemas por conta do lixamento que vai ser feito, né? E esse fundo, ele não há necessidade de ser aplicado na parte de trás dos painéis, tá? Uma vez que ele é somente para correção e para acabamento, né? Na parte traseira dos painéis, por exemplo, do A1, só fica algumas faixas em aberto, e essas faixas em aberto elas já estão fosfatizadas, que é o necessário para fazer a pintura, né? E o que vai ser feito aqui agora é esse lixamento, né? E vai ser feito também uma correção de quinas, né? Para deixar ela bem viva, né? Que a cada vez que você vai aplicando material, ela vai criando um menisco, né? O que é o menisco? O menisco ela tá ligada à tensão superficial de líquidos, né? E na onde há uma ponta, há um menisco, né? E você consegue ver um arredondamento, uma característica, né? Por conta da tensão superficial dos líquidos, né? E fica também numa peça. Então, por exemplo, eu vejo muita peça repintada que, conforme vai se depondo muito material, ela vai ficando muito arredondada, e eu não gosto disso, né? Eu gosto de deixar a quina viva, né? Por exemplo, com as alças, ó, tá vendo? Todas as alças do System One, ela tem essa quebra de 45 graus. Isso daqui era feito manualmente, tá? Então eu faço o lixamento, acerto com a lima, né? A lixa. Agora aplico os fundos, e agora eu vou fazer o lixamento e também tomar cuidado com essa quina aqui, tá? Isso daqui é um acabamento da peça, né? Isso daqui deixa bonito no final, né? Então, ó, mesmo você pode ver a qualidade desse trabalho de restauração, ó. Você pode ver que está tudo em esquadro, vamos dizer, uma quina de 90 graus, uma quina viva, que eu costumo falar, tá? Cantoneiras também eu só aplico na frente, tá? Não há necessidade de aplicar fundo aqui, nem aqui, né? Na parte traseira, somente na frontal, né? Onde vão as alças. A alça do CD1, ela é um caso muito peculiar, tá? Não gosto de aplicar fundo corretivo nela, tá? É raro de pegar, acho que nunca na minha vida, eu já fiz muitos painéis, muita pintura, e eu nunca peguei uma alça de CD1 muito danificada, tá? Uma alça muito boa. E por que eu não gosto de aplicar fundo nela? Primeiro, é uma peça extremamente complexa de se lixar, tá? Onde você dá o fundo nesse tipo de peças nossas aqui, de painéis, você tem que lixar, tem que remover o excesso do material. Você só precisa aplicar uma quantidade fina suficiente para você fazer uma correção. Só que se você não fizer essa correção, você vai apagando detalhes, né? E detalhes fazem a diferença. Por exemplo, se eu aplicar um fundo corretivo desse, eu vou perder detalhamento. Esses detalhamentos, por exemplo, tá vendo? Olha como que essa peça é, tá? Olha aqui atrás. Então, uma alça íntegra dessa daqui, que foi jateada na mídia correta, né? Aplicado o fosfatizante para fazer a selagem e criar o enraizamento da pintura, o alicerce da pintura, não é necessário, tá? Porque quando eu fizer a pintura final, ela vai preencher, né? Vai ser deposto o material e eu não vou perder detalhes, né? Muitas vezes eu acho que os clientes nem percebem isso, mas eu percebo. E eu sou bem detalhista com isso, tá? Então, esses daqui são os painéis, né? Painel do M1 desse sistema, ele estava muito danificado, tá? Vai passar por um lixamento, ainda vou fazer um acerto nele, tá?
E depois eu vou voltar aqui com as peças já pintadas, tá? As escalas também eu desamassei, né? Desamassei elas, lixei, tá? Olha a qualidade delas, ó. Beleza? Então, seguimos aqui com o projeto de restauração desse sistema, beleza?